Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Estamos mais uma vez diante do momento da nossa mensagem, a mensagem de Deus para os nossos corações. Lembrando a todos que o nosso culto a Deus é algo que precisa ser realizado por cada um de nós em nossas residências, que cada um de nós possamos buscar a face do Senhor no nosso dia a dia, pedindo a Ele a sua direção, a sua graça, a sua misericórdia, pedindo a sua proteção, lembrando que cada um de nós temos esta possibilidade de chegarmos à presença do Senhor através de nós mesmos, sem a necessidade de alguém que possa nos colocar diante dele. A nossa intenção é, então, apenas de estar auxiliando os irmãos, ajudando a cada um nesta hora, no sentido de olharmos para a palavra de Deus e termos um direcionamento para as nossas vidas neste momento tão delicado pelo qual nós atravessamos. Eu gostaria de convidá-los, então, a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 37, salmo escrito pelo rei Davi. Eu gostaria de ler todo este salmo e depois estaremos refletindo naquilo que o Senhor nos fala por meio da sua palavra através deste salmo. Bíblia aberta, vamos então à leitura do texto, salmo de número 37. A palavra do Senhor, ela diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam o Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e entesarão o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão.
Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam nele. Amém. Vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor e depois vamos buscar nesta palavra aquilo que o Senhor tem a nos dizer na noite de hoje. Pai amado, Deus querido, bendito seja o teu santo nome. Nós queremos engrandecer o Senhor, Deus, bendizer o Senhor, porque o Senhor é digno de honras, de glória, de louvor, digno da nossa adoração. Ó Deus, reconhecemos que só o Senhor é Deus e que só o Senhor, ó Deus, é digno, ó Deus, de nossa adoração, nosso louvor, nosso respeito. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, com esse intento de glorificar o teu nome através da pregação da tua palavra. Por isso te pedimos que o Senhor possa usar de misericórdia e venha falar conosco, ó Deus, aquilo que precisamos ouvir nessa hora que estamos atravessando o tempo tão difícil neste mundo. Abençoa o teu povo na face da terra, a tua igreja. Abençoa também aqueles que têm buscado o Senhor, ó Deus, aqueles que têm procurado em ti, ó Deus, soluções, aqueles que têm buscado no Senhor, ó Deus, a direção para enfrentar esse momento que estamos vivendo. Que o Senhor possa, ó Deus, nos dar sabedoria e que nós possamos colocar a nossa confiança em ti, crendo que o Senhor cuida de nós em todo o tempo e que o Senhor, ó Deus, está nos dando, ó Deus, a tua direção, para que possamos, ó Deus, alcançar, ó Deus, a vitória no tempo exato, quando o Senhor assim determinar. Faça a tua vontade, oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos aí nesses dias diante de tantas adversidades e problemas que estão nos cercando, e é muito fácil, diante dessas circunstâncias, de momentos como esses, nós nos sentirmos completamente, às vezes, como que desamparados. Isso no sentido, no aspecto humano, porque o caos estabelecido pelo sistema que aí está, ele tem nos tornado cada vez mais desprotegidos. E a sensação que nós temos é de que a qualquer instante nós iremos sucumbir, iremos naufragar, seremos atingidos. No caso específico, por esse problema de saúde que tem atingido a todas as pessoas do mundo. Esse é o tema do momento, esse é o assunto do momento, e nós não podemos fugir dessa verdade. E nós temos procurado, então, seguir as orientações que têm sido nos passadas, mas todos nós, de uma certa maneira, estamos
com essa preocupação no coração. Porque temos visto, e agora, principalmente agora, parece que a curva está cada vez mais próximo de nós, a tal curva que tanto falam. Por quê? Porque amigos nossos estão perdendo a vida, parentes nossos também, pessoas próximas a nós, pessoas que nós conhecemos, pessoas com quem convivemos estão sendo atingidas nesse momento. A coisa chegou a este ponto. E nós, então, estamos nos sentindo cada vez mais vulneráveis a toda essa situação, a todo esse problema que tem afligido a todo mundo nesse instante de negritude, nesse instante de trevas sobre a face da terra. E aí, nós ficamos com essa ideia na mente, mas principalmente nós que cremos em Deus, temos um outro grande problema. Porque nós tomamos conhecimento de pessoas que têm sido atingidas, mas estas pessoas são pessoas que nós consideramos do bem. São pessoas boas. E logo nós achamos o seguinte: o mal só atinge pessoas boas. O mal só chega à porta de pessoas do bem. Porque nós não ouvimos notícias sobre pessoas que, assim, na nossa maneira de pensar, como nós consideramos, pessoas ruins, pessoas maus, né? Mas, melhor dizendo, estejam sendo atingidas. E isto, irmãos, pode nos levar a uma atitude semelhante à de Asaf no Salmo 73. Duvidar da justiça de Deus. Então nós podemos a qualquer momento pensar o seguinte: Deus não está agindo com justiça, já que cremos na sua soberania e acreditamos que Ele permite que a situação esteja como está. Então nós começamos a olhar para esta sociedade e percebemos que aqueles que manipulam a mente das pessoas, aqueles que mentem, aqueles que roubam, aqueles que matam, aqueles que continuam firmes em seus propósitos perversos, nenhum mal lhes sucede. Tudo continua numa boa para eles. E nós, então, quando estamos diante de uma passagem como essa, ficamos pensando, mas será que de fato essas pessoas estão numa boa? Creio que a resposta é muito clara e nós queremos buscar exatamente essa direção de Deus. Mas para que nós possamos ter essa direção de Deus, eu gostaria de destacar 3 palavras que a Bíblia usa como características dessas pessoas. De pessoas que estão envolvidas com coisas erradas, de pessoas que estão envolvidas com coisas más. A primeira palavra que a Bíblia diz, que nós podemos utilizar dentro desse texto principalmente, é a palavra malfeitor, cujo significado é uma pessoa com uma disposição maligna na mente que a leva a agir segundo a sua inclinação, dando vazão ao domínio do maligno em suas ações. Então, o malfeitor é esse tipo de pessoa que permite ser conduzido pela inclinação da sua carne, da sua vontade. E ele, sendo controlado também pelas ideias do maligno, ele comete todo tipo de coisa que não é boa, coisas ruins. A segunda palavra que nós poderíamos usar, e nós queremos usar, é a palavra iníquo, que tem o sentido de alguém que anda contrário à lei de Deus, pessoa que vive abaixo do padrão estabelecido por Deus para o homem, sem se preocupar com seus erros. O iníquo é aquele que faz tudo o que é contrário à vontade de Deus e não está nem um pouco preocupado com isso.
vê tudo o que ele faz como sendo normal. Então essa pessoa é considerada pela palavra de Deus como iníquo. E também tem o ímpio, que literalmente significa pecador, ou seja, aquele que não acerta o alvo, aquele que não cumpre a vontade de Deus. E em termos gerais, em linhas gerais, nós podemos afirmar que todos nós somos pecadores. Porém, há uma grande diferença entre pecadores perdidos e pecadores salvos, que a Bíblia também faz distinção. Os pecadores salvos são aqueles que reconhecem seus pecados e, incomodados e entristecidos, confessam para Deus e buscam em Jesus a sua redenção. Já os pecadores perdidos agem completamente ao contrário disso, porque têm prazer na vida de pecado e não o abandonam. Permanecem vivendo uma vida em contrariedade à vontade de Deus. Com essa ideia em mente, com este esclarecimento, vamos voltar ao Salmo de Davi. E olhando para esse salmo, nós podemos fazer uma pergunta que nos aflige, como nós dissemos no início da nossa palavra. Por que os homens maus prosperam enquanto os justos sofrem? Por quê? Por que será que pessoas boas geralmente são atingidas pelo mal, enquanto que pessoas injustas, os malfeitores, os iníquos, os ímpios, geralmente passam por essa vida sem sofrimento? E mais uma coisa, nós queremos pensar sobre isso, queremos acrescentar uma outra colocação. Será que nós devemos, então, mediante a esse pensamento, nos curvar às tendências que nos cercam, a fim de que possamos obter uma vida melhor, uma vida mais segura, diante das inconstâncias desse tempo presente, diante das aflições que atingem o mundo nesse momento? A resposta do Salmo, ela é muito categórica. A resposta do salmista, a resposta da Bíblia, é não. Nós não devemos nos curvar às tendências. Nós não devemos imitar o ímpio. Nós não devemos andar como eles. Assim como Asaf, no Salmo 73, Davi descreve a realidade final dos justos, os pecadores salvos, e também a realidade final dos ímpios, os pecadores perdidos, mostrando que, se não houver arrependimento de pecados, o futuro daqueles que agora desfrutam de forma injusta, pelo engano, pelo roubo, pela violência, através da corrupção, da imoralidade, da prostituição e coisas do gênero, o futuro dessas pessoas será tenebroso, será de caos. Por ora, nesse tempo presente, elas podem até estar tendo uma vida tranquila. O mal talvez não esteja chegando à porta dessas pessoas. Mas a Bíblia diz que se não houver arrependimento, se não houver mudança de atitude, não se voltarem para Deus, o fim delas será completamente contrário do bom momento que elas vivem. Castigo virá. O sofrimento eterno recairá sobre essas pessoas e a ira de Deus será derramada completamente sobre a vida de cada uma delas. Então o salmista, neste Salmo de número 37, ele faz um alerta que serve tanto como um aviso e uma chamada ao arrependimento para aqueles que estão nesta condição, que vivem longe de Deus, que andam contrário à vontade de Deus, como também é uma palavra de consolo e de ânimo para nós, para aqueles que querem
fazer a vontade de Deus, que já tiveram um encontro com Jesus Cristo e que se deparam com todas essas coisas que aparentemente não faz sentido. Ou seja, vivemos debaixo de aflição. Então essa palavra do salmista, ela vai também falar ao nosso coração, trazendo para nós ânimo, trazendo para nós consolo, para que nós possamos passar por esse tempo presente, pelas aflições que nos cercam, animados no Senhor. Então eu gostaria de, olhando para este salmo, convidar você a pensar comigo sobre a nossa confiança está em Deus. Isso é que vai trazer para nós ânimo diante deste momento que nós estamos vivendo. Colocar a nossa confiança no Senhor. Então a nossa confiança, ela está completamente em Deus. Nós confiamos em Deus. E para ratificar esta afirmação, eu desejo destacar 4 sentenças apresentadas por Davi neste salmo. A primeira delas, com base nos versículos 3, 9, 11, 22, 29 e 34, que sucessivamente dizem assim: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. Aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. O Salmo 37, então, mostra a vida daquele que teme a Deus como difícil, porém com melhores perspectivas do que a do ímpio, que não tem segurança quanto ao futuro. A vida daqueles que buscam a Deus no tempo presente, ela é marcada por aflições. Mas é uma vida com uma perspectiva de futuro maravilhosa, coisa que o ímpio não possui. O ímpio, ele desfruta de coisas no presente, mas o seu futuro é duvidoso. O tempo presente é enganoso. Ele está iludido com tudo que o cerca, com as benesses, com tudo aquilo que ele tem tirado de proveito no aqui e agora. Mas em relação ao tempo futuro, melhor dizendo, ele está completamente perdido. Nós estamos seguros aqui e agora, protegidos pela forte mão do Senhor que nos sustenta, e disso nós estamos certos pela sua palavra, mesmo diante das aflições. Mesmo diante de todas as dificuldades, nós temos essa certeza, essa garantia de que estamos bem, porque o nosso futuro está preservado pelo Senhor. O ímpio, por mais que ele viva bem no tempo presente, ele não tem essa certeza, ele não tem essa segurança. Nós temos a palavra de Deus que nos dá essa segurança, enquanto o ímpio não possui. Em João capítulo 10, versículo 10, está escrito: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós temos vida abundante em Jesus. A nossa riqueza, ela não está nas coisas materiais. A nossa riqueza, ela está em Deus. Nós temos essa certeza de que
o nosso tesouro, aquele tesouro que está prometido para nós, não há ladrão que possa roubar. Mas o homem que não tem Deus como seu Senhor, que não tem Jesus como seu Salvador, ele vive nas incertezas, diante de todo tipo de incerteza. Então ele é um pobre coitado, porque ele confia nas riquezas que ele possui. E pobre daquele que necessita das riquezas deste mundo para se sentir seguro. Porque as riquezas deste mundo não trazem segurança. A segunda sentença é que o Salmo 37 mostra que aquele que teme a Deus é capaz de ter um espírito quieto e confiante, apesar de todas as dificuldades. Os versículos 1, 7 e 8 dizem assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Isto se dá pelo fato dele basear sua confiança em Deus, ou seja, de nós colocarmos a nossa confiança em Deus. Por isso que nós podemos, mesmo diante das dificuldades, estar em quietude de espírito, em paz com as nossas almas, porque nós temos esta confiança no Senhor. A nossa confiança está baseada em Deus, não em nós mesmos, não naquilo que nós possuímos. A nossa razão de viver não está firmada sobre os bens desta terra, mas em Deus. Deus é o nosso sustento, Ele é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza em todo o tempo, no tempo presente e principalmente para o futuro. Nós estamos preservados por Ele, guardados por Ele. E temos esta confiança, essa certeza dentro do nosso coração. E como já dizia o profeta, vivemos pela fé. Andamos por fé e não por vista. O Salmo 37 também mostra que aquele que confia no Senhor pode até ser perseguido, mas nunca se sentirá abandonado. Os versículos de 12 a 15 dizem assim: o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Os que confiam em Deus podem tranquilamente repetir as palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9, onde lemos: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E quando temos convicção de que Deus está no controle, nós não temos razão para nos sentir desamparados. Os que confiam no Senhor, os que têm Deus como Senhor de suas vidas, os que buscam seus retos caminhos, têm esta confiança. Mesmo passando por tribulações, sendo perseguido, ele sente a companhia do Senhor. Ele sabe que Deus está com ele. Ele tem a convicção de que o seu Deus é um Deus presente. Nós confiamos nele e temos a certeza de que todo ódio, todo erro, toda violência, toda corrupção contra nós estão com seus dias contados.
sabemos que o Senhor está no controle de todas essas coisas, e chegará uma hora que tudo isso terá fim. Então nós confiamos no Senhor, esperamos nele o tempo que nós iremos receber dele próprio a vida eterna, a vitória final. O Salmo de número 37 também mostra que aquele que confia no Senhor pode parecer não ter nada, mas na verdade é possuidor de tudo. O versículo 25 diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista está dizendo que Deus supre todas as nossas necessidades. O autor deste salmo é Davi, o mesmo autor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus supre as nossas necessidades. Aquele que teme o Senhor é rico de visão do futuro. Ele é confiante. Ele tem perspectivas seguras e maduras. Ele não está com seus pés em um lugar escorregadio. Mas ele está convicto, ele tem firmeza, ele tem convicção sobre o Deus a quem ele serve, ser o Deus que supre todas as nossas necessidades e que nos acolhe no exato momento que nós precisamos desse acolhimento. Como mordomo fiel, aqueles que confiam em Deus têm consciência do valor de tudo que Deus coloca em suas mãos. Ele não se sente o dono destas coisas e sabe retribuir e abençoar como quem presta um serviço a Deus. Pois sua riqueza está em Deus e não em bens materiais. E por isso, sempre tem tudo o que precisa. É diferente do ímpio. O homem com Deus, ele distribui, ele reparte. Ele divide. E quanto mais ele reparte, quanto mais ele divide, quanto mais ele separa para abençoar outras pessoas, mais abençoado ele é. Nada lhe falta. O egoísta não. O homem sem Deus no coração, ele quer tudo para si. E no fundo, não possui nada. Não tem nada. Nós podemos então concluir deste salmo que ele tem para nós verdadeiros ensinos valorosos que alicerçam a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Ele nos ensina que o homem temente é uma bênção para os outros, haja visto que não é dirigido pelo egoísmo, mas pelo princípio de abençoar as demais pessoas. Ele também nos ensina que ser uma bênção para os outros é um princípio básico na vida do crente. O crente, ele tem essa noção. Ele foi abençoado para abençoar. Como Abraão, que recebeu a bênção e se tornou abençoador de todas as nações através dele, logicamente. A bênção é o próprio Deus, a bênção está em Jesus Cristo. Mas Abraão foi esse homem portador desta bênção. Deus o abençoou para que ele fosse bênção para as outras nações. O crente também, ele é abençoado por Deus para que ele possa também abençoar outras vidas, abençoar outras pessoas. Mas este salmo também nos ensina que mesmo sendo vulneráveis ao pecado, aquele que teme a Deus não fica prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Veja aí o versículo 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Nós estamos sujeitos também a pecar, porque todos pecaram. Nós também estamos sujeitos a ter falhas, a cometer erros, mas o Senhor estende a sua mão e nos coloca de volta no caminho. E o que tudo isso pode, de forma prática, falar para nós?
ou o que nós podemos fazer mediante a tudo isso que estamos vendo neste salmo. Como nós devemos agir diante do mundo onde o mal parece ter sempre vantagem. Primeiro, precisamos olhar de forma consequente, entendendo que isso não será assim para sempre. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Segundo, precisamos viver de acordo com os ensinos da palavra de Deus e juntar tesouros no céu, não aqui. Caso Deus nos conceda bens materiais, precisamos entender que estes devem estar sempre à disposição do reino de Deus. E em terceiro lugar, nós precisamos olhar para o céu, para Deus, e não para o mundo ímpio e corrompido pelo pecado. Pois a nossa confiança está em Deus. Sendo assim, com a leitura do Salmo 37, nós somos convidados a confiar no Senhor e entregar-lhe o nosso caminho, pedindo que Ele nos ajude nas tomadas de decisões. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, é o versículo de número 5. Você já entregou o teu caminho ao Senhor? Qual é a sua condição? Pecador salvo ou pecador perdido? Entrega a tua vida ao Senhor. Se for um salvo, amém. Se ainda estiver perdido, seja salvo. Confie em Deus nessa noite. Coloque a sua vida nas suas mãos. Que Deus te abençoe ricamente. Amém e amém.